Oi gente, eu sou Fernanda Peretti do canal Tá Sobrando Dinheiro e hoje a gente vai falar sobre dar dicas, sobre esse mundo do YouTube, da internet afora, que tem todo mundo dando dicas sobre tudo, e é o famoso caga-regra. Vamos lá? Eu estou no YouTube há pouco mais de um ano e comecei a fazer vídeo sobre educação financeira, porque eu sempre tive essa vontade, era uma vontade um pouco velada, eu não sabia que isso podia virar uma profissão. Eu sempre fui muito organizada, por mais que eu tivesse assim, passado por uma fase longa de consumismo, eu comprava muito, apesar de ser organizada financeiramente, mas eu não sabia o que eu poderia fazer com o meu dinheiro, além do que eu já fazia, então eu tinha aquela limitação. Quando eu comecei a aprender, eu senti essa necessidade de transmitir o meu conhecimento para outras pessoas do meu círculo social. Então meu marido veio a gente conversou na época, né, de eu poder trabalhar com isso, e eu fui pesquisar o que eu podia fazer. E na época da pandemia, trancada em casa, eu tinha chegado do Peru, que bem no comecinho da pandemia eu fiquei presa lá, aí eu voltei para cá, tive que fazer 14 dias de quarentena, meus filhos inclusive não podiam estar comigo porque eles não estavam na viagem, então nós ficamos 14 dias presos em casa, óbvio que depois nós ficamos muito mais tempo, mas aquilo lá era novidade, e eu comecei então meu canal no YouTube, comecei a distribuir meu conhecimento, que obviamente é limitado como de qualquer outra pessoa. Ninguém sabe tudo, a gente divulga, a gente ensina aquilo que a gente sabe. E como é conhecido já em pesquisas, a gente guarda 20% daquilo que a gente lê, depois as porcentagens eu não lembro mais, a gente aprende muito mais escutando, assistindo, e mais de 50% a gente aprende quando a gente ensina. Então depois que eu comecei a ensinar, eu também comecei a aprender mais. Então não tem fim. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, mais eu preciso aprender para ensinar, então mais eu aprendo automaticamente. E quando você trabalha com esse tipo de coisa, que é passar informação, conhecimento para outras pessoas, você, por ter que estudar mais, acaba sabendo mais que a pessoa que está te assistindo, porque ela vem buscar conhecimento. E nessa hora, obviamente, além de eu ter a noção teórica, eu também preciso ter a prática. Então tudo que eu aprendo eu acabo colocando em prática, e isso é um círculo vicioso muito positivo. Então eu preciso ensinar, para isso eu aprendo, eu pratico, então cada vez eu melhoro. Portanto, toda vez que vocês forem fazer alguma coisa na vida, é legal você passar adiante. Vai começar uma dieta, passe adiante que você aprendeu o que você está fazendo. Vai estudar sobre algum assunto, sei lá, vai prestar um concurso, vai aprender sobre uma profissão nova, um assunto novo na sua vida, estude e passe adiante o seu conhecimento. Quando você faz isso, como eu já disse, você aprende mais e você fixa aquele aprendizado. E além de estudar, coloque tudo em prática. Se não der para você trabalhar necessariamente com aquilo, comece a fazer mesmo, com pessoas ao seu redor, do seu círculo social. Então coloque em prática, tanto fazendo como ensinando outras pessoas a fazer. Só que você chega num determinado ponto que você tem que tomar muito cuidado com a famosa cagação de regra. Aqui no YouTube, eu acho que como eu falo, as minhas ideias são muito mais bem entendidas, se eu souber me comunicar direito, do que no Instagram, que a gente posta uma frase. E por que eu trouxe esse assunto? Eu postei uma coisa no meu Instagram e teve muita repercussão no direct, e uma das pessoas me chamou a atenção porque ela falou de uma forma muito bacana, como forma de me chamar a atenção. Eu vou ler alguns trechos da conversa dela, que foi riquíssima. Depois eu vou ver se ela tem interesse de divulgar o arroba dela, porque na verdade ela não tem interesse em ter seguidor, mas se ela quiser levar o crédito da ótima troca que a gente teve, eu vou deixar o arroba dela aqui, tá? Eu vou ler o que eu postei, essa frase não é minha, ela é do Álvaro Chocair, não sei ler o nome desse cara, se é Escoquer, Chocair, enfim. E eu vou explicar o motivo pelo qual eu postei e o que ela quis chamar minha atenção por direct. A frase é a seguinte: estudar para passar, treinar mais ou menos, trabalhar entregando só o que se pede, não assumir riscos, evitar mudanças, confundir quantidade com qualidade, tem um denominador comum, que é mediocridade. Bom, o que ele quis dizer aqui? Que toda vez que a gente faz alguma coisa
mais ou menos, a gente não se supera e isso faz com que a gente não cresça. E isso se chama mediocridade. Isso aqui é 100% verdade. Acontece que essa minha seguidora chamada Yara, ela falou o seguinte para mim: Fernanda, não dá para você simplesmente colocar uma frase dessa e não analisar o ambiente daquela pessoa, o que está acontecendo, o psicológico, todos os detalhes. E isso é fato, levando em consideração qualquer tipo de dica, informação, conhecimento que você passa para outra pessoa. Você passa essa informação e cada um vai administrá-la e absorvê-la de forma diferente, porque cada pessoa tem uma realidade diferente. Então, quando eu venho aqui passar os meus conhecimentos, obviamente, muita coisa é baseada no que eu estudo, no que eu vejo, mas muito tem a ver comigo, com o meu íntimo, com a minha personalidade, com a minha vivência. Não estou dizendo que o que eu ensino é só para quem é igual a mim, muito pelo contrário. É que cada um absorve de uma forma diferente. Quando você segue alguém, lê livros de um autor, ou você segue dicas de algum profissional, você obviamente tem que absorver aquilo de forma positiva. Se isso não acontece, às vezes o problema não é da pessoa que está transmitindo a informação, é que não há sincronia do que um está querendo dizer com a absorção feita pela pessoa que está escutando. Então, às vezes, uma pessoa acha um profissional incrível, porque ele atendeu todas as suas expectativas, as suas necessidades, e para outra pessoa não. Ela achou aquele profissional horrível, ela não se deu bem, ela não se sentiu bem e não resolveu nenhum problema que ela queria. Porque toda vez que a gente procura ajuda, a gente quer resolver um problema, seja ele bom, grande, pequeno. Então, toda vez que você vir uma diquinha, né, gente, porque dar dica é muito fácil, tenta absorvê-la para você. Se ela não serviu para você, não significa necessariamente que a dica é ruim. Eu sei que tá cheio de dica ruim, né, gente? Mas saibamos diferenciar. Se aquilo não te fez bem, é porque provavelmente não foi feita para você aquela dica, mas a pessoa que deu, se fez bem para ela, pode fazer bem para outras pessoas. Aí eu vou ler alguns trechos muito interessantes, que a Yara está se formando em psicologia. Ela falou muito bem. Vou ler a primeira frase dela. Acho que medíocre é resumir situações tão diversas com uma só palavra, né? De todas aquelas que eu citei naquela frase. Os porquês por trás de cada comportamento desse precisa ser analisado para saber se é mediocridade, cansaço, sobrecarga de afazeres, algum problema emocional, etc. Isso é fato. Não dá pra gente pegar um problema de uma pessoa e generalizar como se todo mundo conseguisse resolver o problema da mesma forma, como se a causa fosse a mesma. Eu falo muito aqui pra vocês que a gente tem um negócio chamado programação mental, que ela é construída na sua vida. Desde que você nasce, desde que você tá na barriga da sua mãe, você vem juntando várias informações, várias experiências que somados fazem com que você pense exatamente como você pensa hoje. Por isso que às vezes discutir política, religião, crenças em geral, não vale a pena. Não tem problema você expor a sua ideia e fazer com que a pessoa absorva aquilo para ela poder analisar o que para ela faz sentido ou não. Acontece que uma pessoa que vota no político X por algum tipo de crença e o outro por outro tipo de crença, eles dificilmente vão conseguir convencer um ao outro, porque as experiências de vida são diferentes. O que ele vê é diferente de como o outro vê. Por isso que assim, é saudável a gente trocar informações e um absorve aquilo que preferir com o outro. Agora, fazer o outro mudar de ideia é que é burrice. E exatamente igual acontece com as dicas. Aí ela disse que antes dela julgar a pessoa, ela tem que tentar entender. Então aí é que entra o ponto principal desse meu vídeo. Baseado nessa frase que ela falou, o meu papel aqui nunca foi julgar. Até porque eu não sei quem está me assistindo. Seria muito cruel da minha parte simplesmente dizer que fazer dessa forma dá certo e se você não der certo é porque você não fez direito. Então, quando você assiste um conteúdo, absorva aquilo que faz sentido para você. E se você lê algum livro, não tô nem falando sobre vídeo, sobre rede social não, sobre tudo, sobre assistir programas que não te traz, não te adiciona, é melhor não assistir. Mude o foco, procure informações diferentes, porque quando começar a ter informações, conhecimentos e dicas que te ajudem, você vai perceber que aquilo foi feito para você, que é para você absorver e que aquilo vai fazer você mudar para melhor.
obviamente. Aí ela até relata um momento da vida dela que ela passou muita dificuldade, ela perdeu um petzinho e ao mesmo tempo ela estava na pandemia, então ela ficou psicologicamente muito abalada. Então, se naquele momento ela fosse julgada, com certeza seria injustamente. Mas o papel de quem está aqui passando conhecimento, ou de qualquer pessoa que está ao seu lado, às vezes te dando uma informação, nunca pode ser julgar. Toda vez que eu converso com as pessoas aqui, eu tento colocar que eu entendo que não é fácil, que é diferente para algumas pessoas, tem realidades e realidades. Às vezes muita coisa que eu falo aqui não faz sentido para uma realidade muito extremista, na grande maioria das vezes, ou até 100% das vezes, nem para quem está numa situação de miséria e nem para quem está ali trilionário, bilionário, sei lá, e que não precisa mais se preocupar com dinheiro. Então a gente tem que entender que informações, dicas e ensinamentos, eles sempre vão servir para alguém. Então, se para você, por exemplo, esse meu conteúdo não te adiciona, não te faz sentir bem e não muda nada na sua vida, é melhor você troca de pessoa. Eu acho que eu ensino sim coisas muito valiosas, mas se não servir para você, é um exemplo, tá, gente? Não tô falando para ninguém se desinscrever daqui não é esse tipo de vídeo, mas estou explicando que ele é benéfico para muita gente, principalmente eu que faço essa leitura dos comentários aqui, eu sei que eu ajudo muita gente, é por isso que eu tô aqui até hoje. Senão eu já teria desistido com certeza, né? Falar para uma câmera e não ter troca não faria sentido algum para mim. Portanto, quando você escutar alguém falar, não rebate, escuta. Não fez sentido para você? A pessoa tá ali só tentando ajudar, mas não fez sentido para você? Deixa que as pessoas certas absorvam aquele conteúdo e que faça bem para elas. Então, como aquele post, né? Na verdade, eu coloquei aquilo lá, coloquei você concorda ou você não concorda para saber o nível de aceitação. E aqui o meu papel, eu acho que o papel de todo mundo que transfere conhecimento, é você dar aquele puxão de orelha para aquela pessoa que vai ser atingida por aquilo que você está falando. Porque o meu objetivo aqui não é julgar ninguém, não estou aqui para julgar, quem sou eu para julgar alguém? O meu objetivo é jogar informações para aquelas pessoas assim, cara, é isso que eu estava precisando. Ou ela tá lá assim, eu fiz um vídeo sobre procrastinação, que já saiu, que eu falo, às vezes é natural a gente procrastinar, é natural do ser humano. O que eu não quero é que as pessoas consumam um assunto sobre procrastinação e se sintam horríveis. Nossa, eu sou um lixo, eu sou preguiçosa, eu não sei fazer nada. Não. Então, procrastinação é isso, o que causa é isso, é natural. Então, quando você acha que está passando do limite, é hora de você consumir aquele conteúdo e não simplesmente para você se sentir mal. Então, todo o conteúdo absorvido foi feito para você evoluir e não que alguém está ali te julgando e não que a pessoa que está falando é superior. Eu nunca vou ser superior a ninguém aqui, nem a quem está endividado. Aquela pessoa, ela pode ser superior a mim em vários quesitos, mas não no assunto finanças. Então, se ela está aqui para evoluir nessa área, ótimo. A gente pode ter uma troca não, porque da grande maioria das vezes aqui eu só entrego, né? A troca é feita só ali nos comentários, que eu acho muito bacana e riquíssimo para mim. Se não fossem os comentários, eu não saberia como lidar com o meu conteúdo. Então hoje o papo é esse. Esqueça pessoas que não te adicionem, mas saiba absorver conhecimentos que fazem você evoluir e que te agregam. Antes de você achar um absurdo, nossa, ela está julgando, esqueça essa parte do julgamento. Eu sei que tem frases que são muito duras aí pela internet afora, mas se você souber absorver o que aquele conteúdo está falando, o que aquele tapa na cara deu, você vai evoluir. Então assim, justiça não existe, o mundo não é justo e nunca vai ser. Então para você evoluir, você tem que absorver aquilo que faz você crescer. Se alguma coisa não te faz bem, não adianta você ficar lá conversando com a pessoa, julgando e falando com a pessoa que ela não sabe nada, que ela tá louca, sabe? Gastando uma energia que não é positiva para chegar a lugar algum. Então, se você não absorve aquele conteúdo, não julgue mal aquela pessoa. Simplesmente, se você não conseguiu absorver nada naquele conteúdo, esquece aquele conteúdo. Não gaste seu emocional com isso. Igual esse papo riquíssimo que eu tive com a Yara. Foi muito bom para ela poder me dar esse feedback. Ela tá certíssima
certíssima em tudo que ela falou. A gente não pode avaliar nada a ferro e fogo. Tem sempre uma programação ali em volta daquele comportamento. Nada acontece por acaso e nada é único. O meu comportamento hoje, ele é baseado em todo o meu círculo, tudo que me envolve, toda a minha programação mental. Portanto, conhecimento foi feito para você evoluir. Se ele não te traz evolução, é porque ele não foi feito para você. Bom, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Foi um bate-papo mesmo, não tem muito a ver com o meu canal. Aliás, se você não for inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui eu trago muito conteúdo para deixar sua vida mais rica de dinheiro e de significado. Aperta no dedão se tiver gostado do vídeo, aproveita para deixar seus comentários aqui, que eu gosto demais. Agora, se você já é inscrito e está sempre por aqui, que bom te ver de novo. Agora eu vou dar um puxão de orelha nos meus inscritos. Eu trouxe um conteúdo sobre finanças mais básico. É aquele negócio raiz, que é como você começar um investimento do zero. E tive muito pouca visualização. E a questão aqui, gente, não é a quantidade de cliques, de visualização, se eu vou ganhar mais dinheiro ou não com aquele vídeo. É realmente porque o fato de eu estar aqui, de conversar com vocês, eu converso muito sobre a parte comportamental de relacionamento com dinheiro, que eu tenho experiência vivida nisso, não é estudo, é vivência. Aí eu trago um material para vocês darem um passo para frente e a visualização é muito baixa. Isso me deixa triste, porque assim, eu queria que todo mundo, pelo menos os meus inscritos, evoluíssem junto com o meu conteúdo também. Eu expliquei como economizar, como se relacionar com dinheiro. Agora eu quero que vocês aprendam a guardar dinheiro para a gente poder ir além. E aí a visualização foi muito baixa e o YouTube é assim. Os meus inscritos são a minha base. Se os meus inscritos assistem o meu vídeo, que eu postei, o YouTube falou assim, ó, se os inscritos gostaram, vou mostrar para outras pessoas. Aí o vídeo aumenta de abrangência. Agora, quando os inscritos não assistem, o YouTube fala assim, bom, deve ser uma esse conteúdo, então não vou apresentar para ninguém. E o fato não é apresentar para os outros, é os meus próprios inscritos não absorverem aquele conteúdo. Vai lá, é uma série sobre como começar a investir do zero. Eu não falo só sobre dinheiro, sobre finanças, tem todo o comportamental envolvido, então vai lá, assiste aquela série que tá muito legal. Se você tiver chegado até o final desse vídeo, porque eu falo pelos cotovelos, às vezes a pessoa já parou até no meio do conteúdo e eu tô aqui pedindo pra galera que não assistiu assistir. Mas se você não assistiu, vai lá, pega seu caderninho, faça todas as tarefas a partir do vídeo que você assistir, para depois, no final da série, você já ser uma pessoa investidora. Bom, vou parando de novo por aqui. Fui, um beijo. E para se inscrever, se você não fez ainda, clica aqui na minha carinha e aproveita para assistir mais vídeos do canal.